O presidente Lula vetou um trecho na Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2024, sancionada nesta semana, que previa a distribuição de recursos para centros de referência para pessoas com transtorno do espectro autista. Para a gente entender melhor mais esse veto, dentre tantos que serão discutidos no próximo mês no Congresso Nacional, nós recebemos o deputado federal Danilo Forte, que é relator da LDO. Deputado, bem-vindo mais uma vez, um bom dia ao senhor. Bom dia, Amanda, bom dia a todos. Deputado, houve então esse veto na LDO relacionado a esse atendimento a pessoas que têm o transtorno do espectro autista e logo depois que houve esse veto começaram a circular informações de que a destinação de recursos previstos na LDO para atendimento a essas pessoas estaria comprometida. Qual é o cenário real que nós temos em relação a isso hoje? O cenário real é que a gente, pela primeira vez, nós conseguimos construir uma política integrada, governo federal, governos estaduais e governos municipais, e colocar as crianças com deficiência no orçamento federal, inclusive priorizando esse atendimento, tanto para a construção física dos núcleos de atendimento a essas crianças, iniciando pela porta do neuropediatra, que é o mais importante para dar o diagnóstico de qualificação, inclusive, do grau de autismo ou da deficiência que essa criança possa ter, e com isso, a partir daí, destinar a um acompanhamento adequado para a inclusão social dessas crianças e dessas famílias, porque muitas vezes os pais e as mães se tornam escravos dessa situação e até mesmo quando falta maturidade para encarar o problema, isso termina tendo até separação de casais, né, e de famílias. Então, diante dessa crise social e dessa crise de saúde que nós estamos vivendo, nós, inclusive, ficamos assim, muito preocupados, porque esse tema foi discutido várias vezes com o Ministério da Saúde, que até a rubrica do orçamento já foi colocada pelo próprio Ministério da Saúde, a 6506. Mas quando, na prioridade da LDO, na diretriz da LDO, o governo veta, isso deixa de ser prioridade. Então, com certeza, na volta dos trabalhos agora em fevereiro, é um dos temas, dentre tantos, porque foram 35 vetos na LDO, né, que criaram, inclusive, um constrangimento para o Congresso Nacional, na medida em que quase todos eles, tirando a questão do cronograma da execução orçamentária e tirando o percentual das emendas de comissões, todos os demais temas que foram vetados tinham sido acordados com os setores afins do governo e do executivo. E isso demonstra que tem que ter aí um mínimo de equilíbrio, de respeito, de equidade entre os poderes, porque a obrigação da elaboração da lei orçamentária é do Congresso Nacional. E nós o fizemos em comum acordo com o executivo. Há uma crítica, deputado, bom dia, antes de mais nada, é o Colombo falando aqui com o senhor, de que o Congresso, além de formular, quer executar o orçamento, avançando como nunca sobre o orçamento, com o maior dinheiro reservado na história para a emenda orçamentária. Como é que o senhor rebate essa afirmação, se é que o senhor concorda com ela? A execução é do Poder Executivo. O que o Legislativo pode fazer é normatizar dentro da ação legal, conforme o artigo 166 da Constituição Federal, como se dará a execução orçamentária. O planejamento da execução orçamentária, inclusive está muito claro lá na Constituição, é determinado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, pela LDO, que eu tive a oportunidade de relatá-la. E nós fizemos conforme a lei, tanto é que em nenhum dos vetos se alegou inconstitucionalidade. Em todos os vetos, na maioria deles, foi alegado incompatibilidade com a execução pelo Executivo e não inconstitucionalidade. Ou seja, tudo que foi colocado ali é legal. Segundo, o papel de construção de políticas públicas não é exclusividade do Executivo, como também não é exclusividade do Legislativo. Ambos podem construir políticas públicas. Todos foram eleitos para isso, né? Inclusive, a capilaridade do Legislativo é bem maior do que a do Executivo. São 513 deputados representando os mais diversos segmentos da sociedade dos 4 cantos do Brasil e são 81 senadores representando os 27 estados, o que dá um poder de equidade muito grande e equilíbrio na representação democrática do país.
E, por outro lado, a boa convivência é fundamental entre os poderes. Então, eu acredito que nós não tenhamos aí nenhum problema com relação ao diálogo. Tanto é que, quando interessa para o governo, a gente vota as matérias que são importantes para o governo, como foi a votação da pauta econômica. Nós votamos todas as matérias econômicas que o governo assim planejou, né? Que o governo assim encaminhou. Agora, a autonomia dos poderes é a preservação da democracia. Agora, Amanda Klein, deputado. Oi, deputado, bom dia, prazer falar com o senhor. Deputado, essa boa convivência entre Congresso e Executivo que o senhor acabou de mencionar, está ameaçada, a seu ver, nesse início de ano? E mais, o Congresso vai derrubar o veto de R$5 bilhões às emendas de comissão? Ou, como não havia acordo, como o senhor mencionou, é possível negociar com o Executivo para, quem sabe, recompor uma parte dessa verba? Como caminham as negociações? A harmonia dos poderes é fundamental para sustentar a democracia. Não pode ficar um poder perpassando pelo outro, né? E eu acho que isso, inclusive, está no discurso belíssimo da famosa Frente Ampla. Essa Frente Ampla, que foi, inclusive, colocada pelo Poder Executivo, ela precisa funcionar de fato, né? E ela funciona onde? Quando você, inclusive, dialoga na construção das leis, quando você dialoga na construção das prioridades e quando você respeita as limitações e o papel de cada uma das casas, né? Eu não tenho dúvida que esse constrangimento dos vetos na lei orçamentária foi muito ruim, porque foi tudo, inclusive foi a primeira vez que nós fizemos um acordo no plenário. Não teve aquele negócio de ir para uma sala escondida para deputado pedir um cargo no governo, pedir uma verba para poder votar, não. Foi tudo ali às claras, feito no plenário da Comissão Mista de Orçamento. Até mesmo naquilo que não estava combinado, né, conversado, como inclusive foi relatado pelo próprio representante da liderança do governo na comissão, o deputado Zanatini. O que nos surpreende é a forma como foi feito os cortes, né, como foi feito os vetos. E aí isso cria realmente, né, um desconforto. E não tenho dúvida que na volta agora de fevereiro, esse vai ser o primeiro ponto de pauta, porque além de todos os problemas que o Brasil já tem, a questão orçamentária é a questão vital. A lei orçamentária é a lei mais importante do parlamento. Então, diante disso, esse debate já se inicia agora em fevereiro, quente, porque os vetos foram aleatórios e muitos, e, por outro lado, também na questão das emendas de comissão. Pra você ter uma ideia, Amanda, nós não incorporamos no orçamento, nas despesas orçamentárias, o ganho do governo com o imposto de renda sobre o pagamento dos precatórios. E está lá, o governo vai arrecadar algo em torno de 11 bilhões com essa antecipação que foi feita pelos pagamentos dos precatórios. Como também não está determinada a despesa em função da variação do Fundo de Compensação da Variação Salarial, que é o fundo que regula as variações de salários de conformidade com a inflação. E isso são receitas que foram colocadas no orçamento e que não têm despesas ainda predestinadas. Então, nós temos aí uma folga de algo em torno de 16 bilhões e o governo cortando 5,6 das emendas de comissão. Esse debate, com certeza, virá e acho que, nesse momento, a tendência clara é que o Congresso Nacional derrube os vetos. O deputado Cláudio Dantas está aqui, quer fazer uma pergunta para o senhor também. Dantas. Bom dia, deputado. Tudo bem? O TCU recentemente alertou para receitas superestimadas pela equipe econômica. O senhor concorda com essa avaliação? Qual é o risco que a gente tenha mais impostos este ano? Eu acho que a queda da inflação pode refletir uma expectativa equivocada de receita, isso é claro, porque é quando a inflação ajuda o governo a fazer o orçamento, ele infla o orçamento também. Mas, por outro lado, eu acho muito ainda preciosismo por parte do Tribunal de Contas, porque nós não temos ainda a constatação da evolução das medidas econômicas que foram votadas no final do ano. Eu acho que era mais prudente a gente esperar o balanço dos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, que é quando a gente vai ter um comportamento mais linear de como vai evoluir as receitas do governo em função dessas medidas. Em março, inclusive, se fala muito da possibilidade de se fazer, inclusive, uma revisão da meta fiscal. Então, eu acho que com os balanços bimestrais e com essa avaliação de março, nós vamos ter uma precisão maior com relação ao tamanho, né, que a gente pode alcançar das receitas. E, por outro lado, também, o Brasil é histórico
né? Sempre no segundo semestre tem uma arrecadação que supera a previsão inicial. Tanto é que no ano passado, nós começamos o ano falando de um crescimento econômico na faixa de 1% e terminamos o ano com um crescimento econômico de mais que o dobro, mais que 2%. Então, isso significa dizer que o Brasil surpreende até nas adversidades, nas dificuldades. E espero eu que com essas medidas e com o avanço da consolidação da reforma tributária, que é a minha tese, Cláudio, e você sabe disso, é encurtar o prazo da transição da reforma tributária, porque essa sim é um ganho importante para o Brasil, porque vai ajudar na produção, vai ajudar no crescimento econômico, vai ajudar inclusive na geração de emprego, melhora a distribuição de renda pelos estados e pelos municípios brasileiros. Então eu acho que isso aí pode dar uma alavancada, né, uma oxigenada, inclusive, na receita. Agora, é precipitado hoje você dizer quanto vai arrecadar, porque ninguém sabe ainda os reflexos das últimas medidas que foram tomadas no fechamento do ano legislativo do ano passado. Deputado Danilo Forte, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Boa sexta e bom fim de semana para o senhor. Até a próxima. Obrigado, sextou. Para nós.